E se você é uma pessoa que tem uma certa vivência religiosa, talvez você saiba que nós estamos vivendo nesse período agora, desde quarta-feira, que acabou de passar, até o domingo anterior ao domingo de Páscoa, nós estamos vivendo o que é chamado de Quaresma. Quaresma, o que será isso? São os 40, aliás, Quaresma em latim significa 40, são os 40 dias de busca pela presença de Deus. Isso é uma tradição, não é uma tradição apenas da Igreja Católica, é uma tradição cristã, dos primeiros cristãos, que se inspiraram nos 40 dias que Jesus passou no deserto, jejuando, buscando a presença do Pai, sendo tentado naquele período. Então, durante 40 dias, desde o momento em que Jesus foi batizado, até o momento em que ele venceu todas as tentações, ele passou ali um período de busca intensa do poder de Deus. Esses 40 dias, portanto, a tradição cristã muito antiga decidiu contar a partir do último domingo antes da Páscoa, o chamado Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Porque foi quando Jesus entrou em Jerusalém, logo depois de ter ressuscitado Lázaro, e aí os habitantes de Jerusalém estavam eufóricos, e começaram a sacudir ramos de palmeiras, dizendo que ali vinha o enviado do Senhor, o Messias estava chegando, Maranata, eis que vem o Senhor, e agitando as palmas e lançando as palmas sobre o chão debaixo do burrico, né, que estava trazendo Jesus. Por isso, Domingo de Ramos. E ali é o marco, no Domingo de Ramos, é quando começa a Semana Santa, que vai de segunda-feira a domingo. A gente acha que Semana Santa só começa na sexta, né? Que é por causa do feriado. Não, a semana começa no domingo. Então, no Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa é a Semana Santa. E na Quaresma, inspirado na tentação no deserto de Jesus, na busca pela espiritualidade cada vez mais intensa, que, poxa, se Jesus fez isso, por que a gente não tem que fazer também, né? Os cristãos, os primeiros cristãos, então, criaram essa tradição. Conta-se do domingo de Páscoa uma semana, é o Domingo de Ramos, 40 dias é a Quaresma. E o marco do início da Quaresma é a quarta-feira de cinzas. Não é porque todo mundo se queimou no carnaval, não é isso. É cinzas porque você, na tradição do Antigo Testamento, quando a pessoa começava um período de luto, ou um período de busca intensa pela presença de Deus, a pessoa cobria a cabeça de cinzas, vestia roupas de saco, roupas toscas, grosseiras, e se humilhava na presença de Deus, em busca da presença de Deus. Então é um símbolo de humilhação. E aí, na tradição, na quarta-feira de cinzas, os cristãos passam cinza na testa para marcar o início dessa busca intensa pela presença de Deus. Muito bem. Qual o alvo da Quaresma? O que se buscava com a Quaresma? A redenção. O que se buscava era justamente essa aproximação de Deus, de tal maneira que a presença de Deus nos redimisse dos nossos pecados. Porque o primeiro passo da Quaresma é o arrependimento. O lançar cinza sobre a cabeça é um símbolo do arrependimento. Então, começa-se com o arrependimento, que é o reconhecimento do pecado, dá-se o passo de se buscar
a transformação, assume-se o compromisso de buscar a transformação junto com o poder de Deus para isso. E aí, nessa busca pela transformação, o que é a transformação? É a santificação, é a separação para Deus. E fruto dessa busca ocorre uma maior intimidade com Deus, nós nos aproximamos mais de Deus, os jejuns, as orações mais longas, os períodos de meditação na palavra, tudo isso nos aproxima de Deus e nos leva à redenção. Então, o alvo dessa busca não é a própria busca. O jejum não é um fim em si mesmo. O jejum é uma ferramenta, é um exercício espiritual. Assim como a oração, assim como a meditação na palavra, a leitura divina. A leitura divina é você ler a palavra em voz alta. Então você lê a palavra em voz alta, você jejua, você ora. Tudo isso para ter maior intimidade com Deus. Nós até podemos, para o próximo ano, combinar com antecedência devocionais para os 40 dias da quaresma, podemos combinar um momento juntos na quarta-feira de cinzas, para iniciar um período de jejum, podemos combinar isso. Mas este ano eu me senti inspirado a ir para o resultado final, a mostrar nesses 6 domingos que antecedem a Páscoa propriamente dita, 6 exemplos da ação de Deus para redimir, para resgatar o seu povo em circunstâncias muito específicas. E esses exemplos nós poderemos aproveitar para nós mesmos, para a nossa própria vida. Porque assim como Deus agiu com o seu povo no Egito, assim como Deus agiu com Ló por meio de Abraão, assim como ele agiu com Ruth, assim ele também agirá na sua vida, na minha vida. O Senhor quer nos redimir, Ele quer nos resgatar. Mas aí cabe a pergunta: será que neste momento você está se sentindo preso de alguma forma? Será que você está vivendo um momento em que você não está sentindo toda a liberdade de Deus sobre a sua vida? Cabe uma explicação, essa questão da redenção. Vejam, o texto que foi utilizado para exemplificar a série como um todo é esse texto de Jó. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre toda a terra. Justamente uma estrofe que foi cantada nessa música lindíssima do Baruque, que ouvimos aqui, o nosso Baruque cantando, né? Gostou da comparação, né? Ele está lá atrás. Você que está em casa não está vendo, né? Mas ele está lá atrás. Nosso Redentor vive. Mas o que é o Redentor? Quem é o Redentor? Não é só a estátua que está lá em cima do Corcovado, não, gente. Aquilo ali é a estátua do Redentor, do Cristo Redentor. Por isso que eu e Jaci escolhemos essa imagem. Porque é uma imagem que você olha para a imagem, o que vem na sua mente? O Cristo Redentor. Mas quem é o Redentor? No texto bíblico, na lei de Moisés, as famílias não eram essas famílias pequenininhas que nós temos hoje, eram as famílias estendidas, em que tinha um patriarca com vários filhos, vários irmãos, o filho mais velho, ele herdava tudo, todos deviam respeito ao mais velho, e ficava aquela família estendida, enorme, o patriarca tomando conta de tudo. Se um membro daquela família se enrolasse e ficasse devendo tanto dinheiro que precisasse vender uma parte do seu tempo
para ser escravo e pagar suas dívidas, porque isso era previsto na lei de Moisés, não era escravidão para sempre, era um período de no máximo 7 anos. Então você ia lá e virava servo daquele para quem você devia e trabalhava para aquela pessoa, como servo daquela pessoa, até pagar as suas dívidas, ou até chegar o momento da libertação geral, né, o jubileu. Vinha o jubileu, todo mundo era libertado, todo mundo voltava para casa. Só que às vezes as pessoas vendiam suas terras, perdiam sua liberdade, e o Redentor não atuava. Jó, quando anunciou o que está nesse versículo, ele tinha perdido absolutamente tudo. Ele tinha perdido sua saúde, seus bens, seus filhos, tinha perdido tudo. E os seus amigos ainda o acusavam de ser o culpado pelo que estava acontecendo com ele. Não havia ninguém que lhe resgatasse, ninguém que comprasse a sua dívida, porque era isso que o Redentor fazia. O Redentor era alguém da família, o responsável, o patriarca da família, sabendo que um parente dele estava em dívida, estava escravizado por dívidas, tinha vendido suas terras, ele ia lá e comprava tudo de volta. Comprava a terra, comprava o parente, pagava as dívidas do parente e trazia tudo de volta para a família, para que não houvesse dissolução da propriedade familiar do clã. Essa era a lógica por detrás do Redentor. E aí, então, agora que vocês compreendem um pouquinho mais que negócio é esse, aí talvez você consiga se identificar um pouco mais. Por quê? Porque talvez você esteja escravo do banco. Já vendeu o que tinha, mas continua devendo para o banco e vai ter que trabalhar para pagar o banco. Você não trabalha mais para você, você já trabalha para o banco, virou escravo do banco. É um tipo de escravidão moderna. Você já não vai mais para a senzala, mas você vai para o SPC e fica lá preso no SPC até pagar tudo. E olha, não tem jubileu não. Se não pagar, 5 anos de dívida, é isso? Então, tem jubileu, sim, 5 anos. Depois de 5 anos no SPC, o seu nome sai de lá. Pô, não sabia disso, hein? Essa é boa, gostei. A dívida não é perdoada, mas a ficha fica limpa. Volta, vai poder fazer dívida em outro lugar, né? Se continuar se escravizando. Gente, é muita loucura, né? Mas a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente tem que buscar o Senhor para que Ele venha nos redimir dessas dívidas. Mas não é só uma questão de dívida material. Não é só a dívida financeira que nos escraviza. Às vezes nós achamos que estamos devendo ao passado. Nós carregamos traumas que nos mantêm escravizados a acontecimentos que já foram. A gente não tem como mudar o que aconteceu. Passou, não tem como mudar. E nos sentimos escravos dos acontecimentos do nosso passado. Aí agora eu lhe pergunto de novo, será que você está vivendo algum tipo de escravidão na sua vida? Será que você está precisando, como Jó, que um Redentor se levante sobre a terra para resgatar você dessa situação em que você se encontra? Pense um pouco nisso. Porque nós temos um Redentor. E o nosso Redentor é Cristo, o próprio Cristo. Por isso, a estátua é do Cristo Redentor. Vejam, Paulo a Timóteo disse que só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens. Não existe medianeira, só existe mediador. E o mediador é o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate, como pagamento por todos nós. Deus queria nos comprar de volta
escravos do pecado que estávamos, herança que recebemos de Adão, escravizados ao pecado, já nascemos escravos do pecado, não tem lei do ventre livre aqui não, já nasce escravo do pecado, e de repente Deus, querendo resgatar-nos como seus filhos, trazer-nos de volta para a comunhão da família de Deus, Ele envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E Ele voluntariamente se entregou como resgate, como pagamento pela sua dívida, pela minha também. O nosso Senhor é o nosso Redentor. E para olharmos no texto bíblico exemplos muito objetivos, situações específicas com as quais nós possamos nos identificar, nesses 6 domingos, vamos ver 6 situações de redenção de pessoas ou de grupos de pessoas, para que com a ajuda do Espírito Santo nós possamos ser despertados por Deus para o quanto o Senhor tem feito por nós e quanto Ele quer que nós façamos pelos outros, porque não só precisamos ser redimidos, mas também podemos ser o Redentor. Quem sabe? Quem sabe o Senhor não estará nessas 6 semanas, nesses 6 domingos, despertando em você o chamado para ir ao encontro de alguém que está escravizado de alguma forma e resgatar essa pessoa. Então serão 6 missões de resgate para nos inspirar, para trazer a palavra de Deus e torná-la viva em nossas vidas. E a primeira dessas missões de resgate é justamente o resgate do povo de Deus da escravidão do Egito. Ah, Leonardo, mas poxa, tirar o povo do Egito, de novo, a gente já viu isso tantas vezes, a Record toda hora tem novela sobre isso. Aí, poxa, mas gente, olha só. Vejam, o 7º domingo, 7, um número bonito, o número da perfeição bíblica, né? Aliás, de 9 às 10 da manhã, nós estamos estudando justamente o Apocalipse. Aqui, aí só presencial. O Apocalipse, o estudo do Apocalipse, e aí a gente vê que o 7 é o número da perfeição. Por isso que o 6 é o número da imperfeição. 9 às 10 da manhã. Então, 7 domingos. 6 domingos com exemplos de redenção, de resgate. E no 7º domingo, a celebração especial de Páscoa. Começaremos com a Páscoa do Sinai, a Páscoa do Egito, a Páscoa de Moisés, a primeira Páscoa. E terminaremos com a Páscoa da Semana Santa, a Páscoa de Jesus. Começaremos com o exemplo, com a figura que remetia a Cristo, o Cordeiro morto na 10ª praga, para livrar o povo, os primogênitos do povo de Deus, da ação do anjo da morte, e concluiremos com a grande vitória de Jesus sobre a morte e a sua ressurreição. Começaremos com a Páscoa e terminaremos com a Páscoa. E com isso teremos um ciclo completo. Sem contar o fato de que hoje, sendo o primeiro domingo do mês, é domingo de ceia. Louvado seja o Senhor por isso. E aí nos lembramos, temos mais uma oportunidade de nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Até porque Jesus nos orientou a sempre que nos reuníssemos, participarmos do partir do pão, do compartilhar do cálice, exatamente para não nos esquecermos
do que ele fez por nós. E a gente só faz isso no primeiro domingo do mês. Então, façamos. Por isso que a missão de resgate de hoje tem o nome de Deixe o Meu Povo Ir, porque é o resgate do povo de Deus lá da escravidão do Egito. Então, em rápidas palavras, só para lembrar você daquilo que você já conhece, obviamente, nós vemos o seguinte: que resgate foi esse? Por que o povo era escravo no Egito? Uma situação de resgate, uma outra situação de resgate. A família de Jacó iria passar por um desafio grande demais para ela. Deus permitiu que José fosse vendido pelos seus irmãos como escravo aos ismaelitas, que o levaram ao Egito, e depois de muita luta, muitos problemas, ele acabou se transformando, pela ação sobrenatural de Deus, no homem mais poderoso do Egito depois do faraó. E nós vemos isso lá no final de Gênesis, o próprio José reconhecendo que Deus tinha feito aquilo para salvar a vida dos seus parentes. Por isso que ele estava lá. Não foi para ele enriquecer, foi para ele salvar seus parentes. Então, ele foi o redentor da sua família. Graças ao sofrimento dele, ele chegou onde chegou e pôde livrar a família da morte certa pela fome, que aconteceria com eles. 70 pessoas da família estendida de José, seus irmãos, seus sobrinhos, seus pais, foram salvos por ele. Só que José morreu, o faraó morreu, todo mundo morreu, porque todo mundo morre, né? Eu sei que já existe todo um movimento para as pessoas não morrerem mais, né? Sua consciência ser passada de um corpo para outro, enfim, não é ficção científica. Realmente o pessoal está querendo isso. Mas o fato é que, pelo menos até agora, todo mundo morre. E o tempo passa. 400 anos depois, aquelas 70 pessoas tinham se transformado em milhares. Muitos milhares de pessoas. E esses milhares tinham sido escravizados. E clamaram ao Senhor e se lembraram do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, de Jacó, seu pai, e clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu. E o Senhor preparou um novo resgatador. Assim como José foi preparado para resgatar a sua família da fome, Moisés foi preparado por Deus para resgatar o povo de Deus da escravidão. Foi uma preparação longa, 40 anos na corte de Faraó, mais 40 anos no deserto, até que finalmente Deus chama Moisés para assumir a missão de resgate da sua vida. Isso está em Êxodo 3. O título dessa chamada, só um instantinho. Moisés e a sarça em chamas, título dado pela Sociedade Bíblica, né? Mostra Moisés, depois desses 80 anos de preparação em diferentes ambientes, caminhando pelo deserto com os seus rebanhos, e vê uma coisa inusitada, uma moita, a tal da sarça, pegando fogo e não se consumindo. Que coisa doida é essa? Ele se aproxima e Deus fala com ele. E o que Deus fala com ele? Que chegou a hora do povo dos filhos de Abraão, o povo de Deus, ser resgatado. E ele, Moisés, é que seria o agente de Deus, o chefe da equipe de resgate. E aí nós lemos lá em Êxodo 3, versículos 18 a 20.
Moisés, você irá com as autoridades de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao nosso Deus. Mas Deus fala para Moisés: eu sei que o rei do Egito não os deixará ir. Moisés, eu já sei o que vai acontecer, a não ser que uma poderosa mão o force. Então já estou te avisando que você vai falar com o cara e o cara não vai te atender. Não adianta ficar frustrado, porque é assim que vai acontecer. Por isso, como eu sei que ele vai precisar de um incentivo muito forte, eu estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Aí sim, depois disso, ele deixará o meu povo ir. Então Deus já avisou Moisés: eu quero que você vá, eu ouvi o clamor do povo, você vai resgatar o povo, e não vai ser barato, vai custar alguma coisa, os primogênitos terão que morrer, para que o povo possa sair do Egito. Mas os primogênitos de Israel também? Não. Nós já sabemos que não. Né? Essa história já é conhecida nossa. E aí, como previsto, Moisés foi. Primeiro ele tentou escapar, né? Gente, se coloque no lugar de Moisés. Você era jovem, cheio de vigor, cheio de vontade, tentou se tornar o líder do seu povo, e o seu povo não só não quis segui-lo, como ainda ameaçou denunciá-lo ao faraó por ter matado o capataz egípcio. Aí quando você viu que ninguém queria te seguir e que você ainda estava correndo risco de vida, foi embora, foi para o deserto, construiu sua vida, fez tudo o que você precisava fazer, está lá com a sua família, com seus filhos, com as suas ovelhinhas, está cuidando da sua vida, já esqueceu esse negócio de libertar o povo. E aí Deus te chama. Agora que eu tenho 80 anos, você vai querer me chamar? Não, agora eu já estou fazendo outra coisa, já estou noutra. Talvez você já tenha tido o sonho, já tenha sentido o chamado para fazer algo para Deus, e a oportunidade não surgiu. E você se apresentou em alguma igreja e não quiseram aproveitar a sua oferta. E você ficou frustrado, você ficou chateado, e você foi para o deserto e foi cuidar da sua vida. Mas de repente, Deus aparece e te chama de novo. E agora? O que você vai fazer? Vai tentar se proteger? Vai tentar fugir do chamado? Passa essa de mim? Até Jesus fez: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Por que nós não haveríamos de fazer isso? É mais humano, é a reação mais humana que tem. Como é que é? Tem sofrimento envolvido? Senhor, olha, eu sou gago. Não, eu estou velho. Não, passa de mim esse cálice. Era o mais natural. Como você reagiria se a chamada fosse para você? Pense nisso, porque eu creio que o Senhor tem preparado a cada um de nós para, no momento certo, nas circunstâncias certas, sermos chamados para agirmos como resgatadores de outras pessoas. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que todos nós que cremos que o Senhor Jesus morreu por nós e que nos tornamos membros da família de Deus por adoção, todos nós nos tornamos
ministros da reconciliação. Todos nós temos a tarefa de resgatar pessoas que estão fora da família e trazê-las para dentro da família de Deus. E eu não estou falando trazê-las para dentro da igreja, esta igreja, mas trazê-las para a família de Deus, o reino de Deus. Essa, eu creio, é a nossa missão de vida, é a missão de todos nós. Então, talvez Deus já esteja falando com você, Deus já esteja mostrando para você alguma circunstância em que Ele quer que você haja como um resgatador, como um redentor, mesmo sabendo que normalmente isso vai te custar alguma coisa. O seu tempo, o seu esforço, as suas expectativas, normalmente custa alguma coisa. Custou para Moisés, custou muito caro para Jesus. E Deus já tinha previsto que iria acontecer o aumento da opressão, que Faraó não iria deixar o povo sair antes que a poderosa mão de Deus o convencesse a fazer isso, e foi exatamente o que aconteceu. E quando aconteceu, como qualquer um de nós faria, Moisés começou a reclamar com Deus. Óbvio, em Êxodo 5, versículos 22 e 23, nós lemos: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a esse povo? Afinal, por que me enviaste? Eu estava tão bem, eu estava quietinho no meu canto, não estava incomodando ninguém. O Senhor me chamou, me mandou lá para o Egito, fui falar com o Faraó e o que estava ruim ficou pior. E aí agora até o próprio povo quer me matar, querem me apedrejar. Por que eu fui me meter nessa história? Por que o Senhor me botou nessa história? Vocês conseguem imaginar? Eu estou dramatizando um pouquinho, né? Eu sei, vocês já perceberam isso. Mas pensa um pouco. Moisés pecou em reclamar ao Senhor? Claro que não. Você pode reclamar com Deus, sim. Você pode pedir que o Senhor explique para você as coisas. Jó fez isso. Jó pediu explicações a Deus. É verdade que Deus não deu explicação nenhuma, mas a própria presença de Deus, isso é para mim a parte mais linda de Jó, a presença de Deus foi o suficiente para Jó. Tá bom, não precisa explicar mais nada, sua presença me basta, a sua presença me basta. Pode reclamar com o Senhor, no mínimo ele vai te chamar a atenção, aí você vai ouvir a chamada de atenção dele. Ele existe, ele está aqui, chamando a minha atenção, ele se preocupa comigo, ele me ouve. Pronto, aí você vai ter a mesma experiência de Jó. Pode reclamar. E olha, Deus respondeu para Moisés. Êxodo 6, de 1 a 2. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Ele não sabe com quem está se metendo. Esse é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Será que o teu problema, será que o motivo, a situação que te mantém preso é maior do que o nosso Deus? Sério? Não, meus irmãos, não. Nenhum problema é maior do que o nosso Deus, nem a morte. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte com a sua ressurreição, que nós vamos nos lembrar já já. Então o Senhor agiu, né? Capítulo 7 a 12 de Êxodo, né? Já estão, né? Isso realmente dá muitos filmes, faz sentido. As famosas 10 pragas do Egito, até que finalmente o preço foi pago. Os primogênitos
foram mortos. E os primogênitos, como eu já comentei, do povo a ser resgatado, não tiveram que pagar o preço, porque o cordeiro da Páscoa, o sangue do cordeiro da Páscoa cobriu as residências das famílias dos hebreus, e assim os seus primogênitos foram poupados. O cordeiro morreu por eles, assim como Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós. E eles foram embora. Êxodo 12, 31, naquela mesma noite, na noite em que os primogênitos foram mortos, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas, saiam, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Missão cumprida, resgate realizado. Lógico que muita coisa mais aconteceu, né? Naquela outra série de mensagens, a jornada foi justamente toda ela baseada no que aconteceu depois, mas isso está lá na internet, depois você pode ver. O foco aqui não é esse. O foco aqui é o resgate, especificamente o resgate, e ele aconteceu. E nós? Nós precisamos de um Redentor. Você precisa de um Redentor. Os seus amigos precisam de um Redentor. E por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. Leonardo, você já falou isso. E vou falar de novo, porque é importante. Porque precisa ser lembrado. Nós não somos livres. Nós não somos naturalmente livres. Nós precisamos ser resgatados do pecado. Quando Nicodemos, um doutor da lei, está lá em João capítulo 3, foi procurar Jesus para saber de Jesus o que ele deveria fazer para receber a vida eterna, o que Jesus respondeu para ele? Você tem que nascer de novo. Não tem outro jeito de entrar no reino de Deus, a não ser nascendo de novo da água e do Espírito, do arrependimento e da capacitação sobrenatural de Deus. Foi o que Jesus respondeu para Nicodemos, mas Jesus acrescentou um detalhe, talvez o detalhe mais importante de todos, o detalhe que é conhecido por todos os cristãos, que está no versículo 16. Vamos ler juntos o detalhe? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia. Mas é importante frisarmos que aquele que terá, vamos ler de trás para diante, aquele que quer ter a vida eterna, portanto não perecer, ele tem que crer. Tem que crer. Porque é crendo no sacrifício de Cristo que a graça do Senhor, que é a própria entrega do seu Filho como resgate por nós, como já lemos, se torna uma realidade espiritual na nossa vida. A morte de Jesus, que já aconteceu na história, ela é um poder em potencial. Para que esse poder em potencial se torne um poder em ação na sua vida, você tem que ligar a chave. E a chave é a decisão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, andou entre nós como homem, e o homem, Cristo Jesus, ao morrer por nós, ele se entregou em resgate por nós. Como acabamos de ver. E porque cremos, somos adotados. É o que João já tinha dito no capítulo 1. Aos que o receberem, Cristo,
a palavra, o Logos de Deus, aos que crerem no seu nome. E somente a eles será dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é não. Só é filho de Deus quem creu, quem recebeu a palavra, creu na palavra. Esse se torna filho de Deus. É o que a palavra diz para a gente. Hoje mesmo, eu vi uma pessoa muito querida lendo o livro de um teólogo que contradiz a palavra de Deus, porque afirma que todos se salvarão. Eu não acredito nisso, porque a palavra de Deus não me permite acreditar nisso. Seria lindo se todos se salvassem independente da fé. Seria lindo, mas a palavra de Deus é muito clara, que a porta é estreita e não vai entrar todo mundo. Está na Bíblia. E aí chega o teólogo lindo, maravilhoso, inclusivo, e diz que todo mundo vai se salvar. Com base em quê? Isso é puro achismo. A palavra é clara, tem várias mensagens, vários textos bíblicos, dizendo que não vai ser para todos. Jesus morreu por todos, para a salvação daqueles que crerem. Então você que creu, você pode dizer, eu sou um filho amado do Senhor. Você pode dizer isso. E é isso que nós vamos nos lembrar agora na ceia. Por isso é que nós precisamos caminhar com o Senhor. Caminhar com o Senhor não apenas na quaresma, mas em todos os dias da nossa vida, buscando uma intimidade maior com o Pai, para que Ele nos capacite e a gente ouça o chamado e vá ao encontro daqueles que ainda não são filhos, são apenas criaturas de Deus. Então, concluindo, nós precisamos realizar exercícios espirituais, não apenas na quaresma, nos 40 dias da quaresma, mas precisamos ler a Bíblia, eventualmente jejuar, se o Senhor colocar no nosso coração fazer isso. Nós temos que estar buscando a presença de Deus para que Ele nos capacite, na proximidade com Ele, a vivermos nesse mundo decaído, resgatados de todas as vezes que cairmos, porque a gente cai. João muito claramente disse na carta dele, quem diz que não tem pecado é mentiroso, todo mundo peca. Por isso precisamos constantemente nos lembrar do Senhor, pedir perdão novamente para que Ele nos coloque de pé e a gente possa seguir. E fazendo isso, unidos à família de Deus, agirmos como resgatadores, como redentores, levando essa mensagem para outras pessoas. Lógico, não será a nossa vida que irá resgatar essas pessoas do poder do pecado. Não seremos nós seremos os agentes. Nós iremos anunciar. Não foi o poder de Moisés que livrou o povo do Egito. Foi o poder de Deus. Ele, o Senhor, é o Todo-Poderoso, não somos nós. Mas Deus mandou Moisés levar a mensagem, deixe o meu povo ir. Não será o seu poder que irá resgatar as pessoas seus motivos de escravidão, mas você irá levar a mensagem poderosa do Senhor que irá resgatar essas pessoas. O Senhor tem uma missão para você e Ele espera que você atenda essa missão.